Então, nós falamos anteriormente da legislação que disciplina o ICMS, dos fatos geradores do ICMS e, de novo, enfatizando que estamos trabalhando com fato gerador, saída de mercadoria. Vamos falar agora de base de cálculo. O que se inclui, o que não se inclui, as situações de base de cálculo reduzida e focando em situações de base de cálculo reduzida para o estado de São Paulo. Antes de falarmos de legislação, não é? Que senão fica cansativo, tanto para mim quanto para você aí. É lógico que, com relação à base de cálculo do ICMS, aqui no estado de São Paulo, nós temos que olhar o artigo 37 e o artigo 38 do nosso regulamento. O regulamento que foi aprovado pelo decreto 45.490 de 2000. Mas, para não ficarmos cansados, não é? Deste assunto, deixa eu trazer para vocês e depois eu vou mostrar a legislação, tá bom? Vou trazer um caso específico, para depois eu dizer, olha, de acordo com este artigo, incluiu-se na base de cálculo do ICMS esta e aquela despesa. Então, olha o que está no enunciado dessa questão. Tente resolver esta questão. Eu estou dizendo assim, uma indústria vendeu uma máquina de pintura para uma fábrica de móveis. O valor desta máquina era de R$11.000. Como era uma indústria que estava vendendo, obviamente, de acordo com o NCM, deveria ter lá a tributação do IPI. E eu coloquei que nesta operação haveria o destaque do IPI de R$2.000. O vendedor está cobrando também frete e seguro no valor de R$500. Mas também nessa operação, este vendedor disse assim para o destinatário, olha, se você me pagar em 10 dias, eu vou te dar um desconto de R$200. O enunciado está pedindo que vocês encontrem qual vai ser a base de cálculo do ICMS. Então, vamos lá. É uma indústria que está vendendo para uma outra indústria. Contudo, o destinatário vai ser o usuário final, lembra? Quando o destinatário é o usuário final, regra geral do ICMS é o quê? Que este IPI faça parte da base de cálculo do ICMS. Estará lá no artigo 37 também do regulamento do ICMS que, se você estiver cobrando frete e seguro, este frete e seguro também fará parte da base de cálculo do ICMS. Estará lá também no artigo 38, dizendo, olha, se você estiver dando um desconto incondicional, esse desconto incondicional sai da base. Mas se o desconto for condicional, Sandro, o que é um desconto condicional? É um desconto que eu só vou conceder ao destinatário se ele cumprir, por exemplo, com um prazo de pagamento. Então, se você pagar em até 10 dias, 15 dias, 20 dias, eu te dou um desconto de X reais. Neste nosso exercício aqui, o desconto era condicional. Então, ele não é retirado da base de cálculo do ICMS. Qual a resposta desta questão? R$13.500. Por quê? Porque, como regra da legislação, artigo 38, parágrafo 1º, ele vai dispor que todos aqueles valores que estão no exercício anterior foram parte da base de cálculo do ICMS. Então, todas as regrinhas do nosso exercício anterior, fundamento legal está aqui. Perceba que isso é o regulamento do Estado de São Paulo, mas lógico, na Lei Complementar 87 de 96, estas disposições também estarão nela, tá bom? Eu falei para vocês do que inclui e o não se inclui na base de cálculo do ICMS. Base de cálculo cheia. Mas não esquece, o ICMS tem situações de base de cálculo reduzida. Aqui no estado de São Paulo,
as situações de base de cálculo reduzida, elas estarão no anexo 2. E eu vou dar algumas dicas para vocês identificarem estas dicas em alguns artigos lá do anexo 2. Então, sempre que você estiver olhando no anexo 2, perceba se vai ser base de cálculo reduzida só para operação interna, só para operação interestadual ou para dentro e para fora do estado. Sandra, como é que eu vejo isso? O próprio artigo vai dizer para você se é uma operação com base de cálculo reduzida só para dentro ou só para fora, ou para dentro e para fora. Nos slides a seguir, eu vou dar alguns exemplos, tá? Então, primeira dica é essa. Segunda dica, observe quem o artigo vai possibilitar que tenha esta redução de base de cálculo. Vai ser só a indústria? Ou vai ser a indústria e o atacadista? Ou vai ser todo mundo na cadeia econômica? A legislação vai determinar quem terá aquela possibilidade de redução de base de cálculo na cadeia econômica do ICMS. Você também tem que perceber se a redução é em X%, em 90%, em 60%, em 80%, ou se vai ser uma redução de base de cálculo para que a carga tributária resulte em 7% ou 12%. Tudo isso você vê na legislação. Vou pegar um exemplo, tá? Um exemplo de cada situação específica. Anexo 2, artigo 11, aqui do regulamento do ICMS paulista. E eu só peguei a redução de base de cálculo de veículo, tá? Porque neste artigo também constam outros produtos. Eu só estou focando no veículo. O artigo 11 vai dizer assim, ó, nas saídas de máquinas, aparelhos ou veículos usados, olha a palavrinha saída. O legislador, neste momento, não restringiu para que a saída, beneficiada com a redução de base de cálculo, fosse só para dentro do Estado. A legislação, o legislador, genericamente falou saída. Então, quando o legislador não restringe, não cabe a nós a restrição. Então, tanto a saída para dentro do Estado, quanto uma saída para outro Estado, haverá redução desta base de cálculo. Perceba que a legislação falou o quê? Redução em X%, ou seja, dos 100% que eu estou vendendo um veículo, 90% não terá tributação. Os 10% restantes terão tributação do ICMS, ok? Vou pegar um outro exemplo. Lá o artigo 33 do anexo 2, dispondo sobre base de cálculo reduzida de vinho. E, de novo, só estou dizendo de uma modalidade, de um determinado produto, o vinho. Depois, se vocês tiverem curiosidade, vão lá no artigo 33, que vocês vão ver todos os produtos que terão esta redução de base de cálculo. Então, vamos lá, vamos perceber os detalhes da legislação. Fica reduzida a base de cálculo do imposto incidente na saída interna. O que quer dizer que numa saída para outro estado não haverá redução. Sandra, por quê? Porque o legislador assim determinou, ok? Então, ele está dizendo que é só para saídas internas. Quem vai ter a redução da base de cálculo? Somente o estabelecimento fabricante. E qual vai ser a redução? Você vai ter que fazer a redução e o resultado corresponderá a uma carga tributária, neste caso, de 12%. Não é a alíquota de 12%. Você vai ter que fazer a redução, aplicar a alíquota sobre esta base de cálculo e o resultado deste cálculo
será de 12%. Eu quero alertar vocês aqui para outros aspectos da redução da base de cálculo. Percebam que no parágrafo 1º, né, desse artigo 33, o legislador vai fazendo algumas ressalvas. Cuidado! Esta redução de base de cálculo não vai se aplicar, por exemplo, quando for destinada ao Simples Nacional. Sandra, por quê? Que com relação a uma operação com o Simples Nacional, né, o vinho destinado ao Simples Nacional não terá redução de base de cálculo, porque o legislador assim determinou, simples assim. Então percebam que o próprio artigo vai trazendo para nós se é uma operação interna, se é também para uma operação interestadual. Quem vai ser o beneficiado daquela redução? Qual vai ser a carga tributária, a base de cálculo da tributação? Quem será, se o destinatário for um Simples Nacional ou se for um consumidor final, normalmente, quando eu realizo uma operação, uma saída, quando o destinatário for não contribuinte, for o consumidor final, ou, neste caso aqui, sendo Simples Nacional, eu, vendedor, não poderei aplicar a redução da base de cálculo. Outro detalhe importante que eu chamo a atenção. Redução de base de cálculo é benefício fiscal e nós vamos ver isto, né, no nosso tópico 5 dessa trilha de ICMS. E como benefício fiscal, nós vamos ter que identificar, olha, eu estou dando uma saída com base de cálculo reduzida. Esta situação de base de cálculo reduzida, eu tenho que olhar se haverá a possibilidade de manutenção de crédito das minhas entradas. Nesse artigo 33, o legislador permitiu a manutenção do crédito. Então, um exemplo, né, para ficar mais claro para vocês. Eu sou fabricante de vinho. Para eu fazer o vinho, eu precisei comprar a matéria-prima, o material de embalagem, ok? Dei a entrada, me creditei do ICMS da operação. Fiz o vinho. E o vinho que eu estou vendendo para dentro do estado estará com base de cálculo reduzida. Olha o parágrafo 2º do artigo 33. Olha, fabricante de vinho, apesar de você ter uma saída com redução de base de cálculo, a sua entrada, você não vai, na sua entrada, né? Ou os insumos que entraram para fabricar este vinho, você não vai precisar estornar crédito. Viram quantas coisas eu pude retirar desta leitura, da leitura desse artigo? Outro exemplo para vocês de base de cálculo reduzida. Peguei lá o artigo 34 do anexo 2, de um outro segmento, tá bom? Segmento de perfumes, cosméticos e higiene pessoal. Olha lá a redação. Fica reduzida a base de cálculo incidente, de novo, na saída interna. Quem será ou quem serão os beneficiados com esta redução? Por escolha do legislador, o fabricante ou o atacadista. Qual vai ser a redução? Vai ser em X%? Não, nós vamos ter que, diante de uma equação que nós vamos fazer, vamos retirar uma parte deste valor e sobre o que restou do valor, aplicar a alíquota do produto e encontrar como resultado uma carga tributária de 12%. Não é a alíquota de 12%, não é a alíquota. Nós temos que reduzir a base a tal ponto que, ao aplicarmos a alíquota do produto sobre o valor que restou, eu vou encontrar a carga tributária de 12%. Também nesse artigo 34, o legislador disse, olha, se você é o fabricante, estamos falando aqui do primeiro da cadeia econômica, né? Se você é o fabricante deste perfume, deste cosmético ou desse produto de
higiene pessoal, apesar de você ter uma base de cálculo reduzida na saída, olha, não precisa estornar o crédito da sua entrada, benefício fiscal. Então, eu chamo a atenção de vocês, de novo, quando eu tenho, como nesses exemplos citados anteriormente, redução de base de cálculo para uma carga tributária, que no exemplo que eu dei, redução de base de cálculo para uma carga de 12%, não é alíquota de 12%. Isso é tão importante que no estado de São Paulo, o estado de São Paulo publicou agora em 2022 essa resposta à consulta, né? Alguém, um contribuinte do ICMS, depois vocês vão lá nessa resposta à consulta, leiam a íntegra, eu só peguei a parte que me interessava, né? Aqui para a nossa trilha de ICMS, peguei só a parte que me interessava. Mas lá no conteúdo da resposta à consulta, esse contribuinte que perguntou, ele disse para a Secretaria da Fazenda, como eu sei que vai ter base de cálculo reduzida para uma carga tributária de 12%, eu já estou aplicando na minha nota fiscal a alíquota do ICMS de 12%. Aí vem o estado de São Paulo, olha aí o item número 5 da resposta à consulta que eu peguei. O estado de São Paulo disse assim, olha, como podemos observar, a legislação determina que a base de cálculo deve ser reduzida de forma que a carga tributária seja equivalente à aplicação dos percentuais indicados. Então, sou eu que tenho que reduzir a base, a alíquota do produto continua a mesma. 12, 18, 25, 30. Eu reduzo a base a tal ponto que, ao aplicar a alíquota sobre a parcela que não, a parcela que restou, o que vai dar de ICMS como carga tributária vai ser, como no caso visto anteriormente, 12 ou 7%.